Boa tarde a todos aqui na assistência. O dia já vai longo, mas prometo, por isso mesmo, não demorar excessivamente aqui na minha intervenção, que de certa forma vai recuperar alguns aspectos que foram mencionados na mesa anterior e também com o vídeo que integrou os testemunhos que deu início a esta última mesa aqui no dia de hoje. Peço desculpa. O discurso e a Sara Luz, com o seu canal de YouTube, acaba por ser um exemplo daquilo, de algumas das ideias que eu queria aqui sublinhar. O discurso sobre a apetência das crianças e jovens pelos objetos digitais tem-se vulgarizado e é um facto que a sua atratividade tem vindo a ter repercussões importantes ao nível da leitura, sobretudo a de caráter informativo e, em particular, junto dos jovens. A participação dos mais novos na cultura digital global está a acontecer cada vez mais cedo e assim fará sentido que a escola acolha as diferentes possibilidades da leitura na contemporaneidade, designadamente no campo da literatura. Faz também sentido que na escola se aproveite esse interesse e as potencialidades dos recursos digitais para dinamizar atividades que liguem a leitura do livro em papel às tecnologias digitais. Portanto, quando no título menciono do livro ao digital, refiro-me a dois movimentos essenciais. Por um lado, terem atenção à oferta de leitura em formato digital, apesar de ser escassa em língua portuguesa, e mais à frente vou falar sobre esse aspecto, e por outro, talvez aquele que neste momento tenha mais condições de se concretizar, encontrar nos vários recursos digitais à nossa disposição elementos de motivação para dinamizar atividades a partir do livro em papel. Isto tendo em atenção que no contexto escolar, que é aquele em que me foco aqui, a leitura tem, sobretudo, uma vertente social e de partilha. E estas duas dimensões, a vertente social e associada à vertente social, a dimensão da partilha, são conceitos fundamentais que devem estar presentes nas práticas escolares. Verificamos hoje em dia que os jogos, livros e programas educativos de televisão construídos de forma tradicional estão rapidamente a passar a conteúdo digital em dispositivos eletrónicos, muitas vezes portáteis, sobretudo smartphones, usados em vários ambientes. Todos nós já assistimos, nos mais variados contextos, como os velhos hábitos, eu digo velhos hábitos, sobretudo situando-me a mim, em relação às práticas que eu tinha quando os meus dois filhos eram mais novos, em que eu não ia para lado nenhum sem levar comigo, com eles, livros e um caderninho para desenhos, eram os apetrechos que faziam parte do nosso cotidiano de viagens, de ida a um restaurante. Hoje em dia, o que é que nós encontramos? Verificamos que o livro e o caderno dos desenhos são substituídos pela visualização de vídeos nos smartphones e jogos nesses dispositivos móveis. Os novos pais, eles próprios imersos no universo digital, introduzem esses recursos no cotidiano dos filhos cada vez mais cedo. Fala-se já hoje em dia da geração baby smartphone, o bebê smartphone, e, portanto, há inúmeras imagens que são divulgadas com essa socialização desde muito pequenos com os dispositivos digitais. Para termos presentes alguns números sobre esta generalização cada vez maior do uso do telemóvel, trago este gráfico que foi produzido pela Anacom a partir dos dados do barómetro de telecomunicações da Marktest de 2018.
é o último de que dispomos, e podemos considerar que em 2023, eventualmente, estes dados já estejam ultrapassados. E, como podem verificar, a utilização de telemóveis pelos mais novos, sobretudo a partir dos 10 anos, são enormes, e esta é uma realidade com duas dimensões. Não volta para trás, portanto isso é inevitável, não é? É uma realidade que não volta atrás, portanto o uso do smartphone não vai deixar de aumentar, e uma outra constatação é que a escola não pode ignorar este aspecto. E, portanto, estas questões têm tido algumas interferências em termos daquilo que são o volume de livros que têm vindo a ser publicados e a ser consumidos, pelo menos a serem adquiridos. Estes são os dados de 2022, portanto, muito recentes. E o que eu posso vos dizer em relação a estes dados, é que depois de um pico ocorrido entre 2009 e 2011, em que o número de livros vendidos oscilou os 14 milhões, a partir daí tem vindo a descer, apesar de tudo, de forma não muito significativa. Portanto, estamos ali nos 12 milhões, quase 13 milhões em 2022, portanto, o que significa que a crise, por um lado, não se pode falar de dimensões assustadoras, porque temos que considerar também a relação à venda de livros para os mais novos, que ronda os 34%, e em 2009, 2010, rondou os 40% a 50%, portanto, com uma expressão um pouco maior, mas também temos aqui dimensões demográficas que influenciam estes aspectos em termos de venda de livros. Em termos da publicação, não há oscilações também muito significativas. O que podemos dizer em relação a estes números é que não se pode, às vezes, ir atrás de um discurso muito catastrófico de grande crise em termos da aquisição de livros, mas também não tem havido ganhos significativos, sobretudo quando olhamos para os objetivos de programas que têm já um número longo de anos de funcionamento, como é o caso do Plano Nacional de Leitura. Portanto, se não há um decréscimo, também não houve ganhos muito significativos, os que foram alcançados em função desse número de projetos e de iniciativas que estiveram associadas ao Plano Nacional de Leitura. Portanto, voltando à questão dos livros e dos dispositivos digitais e a sua influência na leitura, o que temos visto em relação à investigação é que esta dimensão está a ter alguma influência em termos da alfabetização das crianças pequenas, e têm sido estudadas quer as suas potencialidades do recurso às tecnologias no âmbito da leitura, quer também das suas limitações e dos seus constrangimentos. Um aspecto que tem sido estudado tem a ver com o facto de a leitura em ambiente digital poder fazer o rastreamento de como é que essa leitura se processa, e esse rastreamento poder ser utilizado com benefícios para aumentar as competências, quer ao nível do domínio do vocabulário, quer ao nível da fluência da leitura, quer ao nível de outro tipo de aquisições. Mas, por outro lado, sobretudo com as crianças, com os jovens, o que se tem verificado é que o recurso à leitura em ambiente digital, sobretudo a leitura literária, traz algumas perdas em termos da capacidade de atenção e da capacidade de identificar, por exemplo, sequências lineares
e ideias secundárias que um determinado texto, por exemplo, pode apresentar. É fácil apreender o núcleo essencial de um texto, mas não os elementos complementares que podem estar associados a esses elementos essenciais. De qualquer forma, em relação aos mais pequenos, há vários estudos que têm utilizado a questão da repetição, que é possível de ser utilizada em dispositivos digitais, que, de alguma maneira, também vai ao encontro de outras experiências já mais antigas. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, da Rua Sésamo. Quem é da minha geração e que se lembra do programa da Rua Sésamo sabe que uma das estratégias utilizadas era a repetição. Para aprender, e muitas crianças nessa altura, eu trabalhei na revista da Rua Sésamo, no princípio dos anos 90, e verificávamos que muitas crianças dessa altura aprenderam a ler e a contar com os programas da Rua Sésamo. Exatamente em função dessa estratégia de repetição que fazia com que fosse adquirido ali os elementos básicos de alfabetização. Mas, com os mais velhos, sobretudo, o que se tem verificado é que os ganhos não são assim tão significativos. E isto porque, partindo de uma identificação daquilo que são os 3 níveis que nós podemos identificar na leitura, de acordo com um investigador francês que tem também estudado estas dimensões, o que nós verificamos é que este primeiro nível de leitura, mais fragmentada, menos linear, todos nós que aqui estamos temos esta experiência desta leitura enriquecida e aumentada, de irmos atrás de links e de irmos atrás de outras sugestões que nos são dadas, e muitas vezes a consequente perda de foco que essa leitura traz. Há, todavia, 2 aspectos que são fundamentais. Por um lado, esta dimensão social, e esta dimensão social deve ser aproveitada. Vemos o depoimento da Sara Luz, da sua necessidade que em determinado momento ela sentiu para partilhar as suas leituras com outros, com os avós, mas também com uma audiência mais alargada a partir do canal que criou no YouTube. Portanto, é um bom exemplo, mas é um exemplo, como nós podemos ver, de uma criança motivada já para a leitura, que pode ser capitalizado para o contexto da biblioteca escolar, com grupos de jovens e de crianças muito mais alargados, e utilizar esta apetência. E, portanto, é também uma leitura que nós fazemos cada vez mais conectada com a escrita, e há várias ferramentas online. Uma das mais conhecidas é a Goodreads, que permite não só esta dimensão social, mas esta partilha de leituras que são feitas, ou ao nível da escrita e da leitura, quase que em streaming, em simultâneo, o Wattpad, em que nós somos simultaneamente escritores, e recebemos o feedback de quem nos lê. Portanto, há aqui um movimento muito vasto que permanece um pouco, permanece pouco estudado, mas com potencialidades enormes para ser capitalizado, trabalhado, aproveitado em contexto escolar. E é importante dizer, por exemplo, no Goodreads, o que se passa é que o ponto de partida para as trocas são os livros em papel, os livros publicados, na sua maior parte, no formato tradicional, e que dão origem a diálogos muito ricos, muito produtivos e momentos muito interessantes. Quem tiver curiosidade, é um sítio onde se pode aceder livremente e verificar a dinâmica que ali é impressa. Portanto, é importante dizer que em todas estas dimensões há 2 aspectos que são fundamentais. Por um lado,
e nos estudos que têm sido feitos sobre estas questões da leitura digital nas escolas. Por um lado, o papel do mediador, o papel do adulto mediador, o professor, o educador, o professor bibliotecário, é fundamental a sua atuação. Portanto, essa leitura deve ser uma leitura acompanhada, mediada e orientada por esse mediador. E um outro aspecto tem a ver com as questões da qualidade do material, sobretudo em relação às questões da literatura e da literatura digital. O que nós encontramos, sobretudo em Portugal, é uma literatura digital para crianças e jovens muito mais próxima da vertente do e-book, muito na linha de um conceito de literatura digitalizada, e menos na vertente de ciberliteratura, que aproveita as potencialidades desse novo meio, como, por exemplo, a hipertextualidade, a estrutura não linear, a interatividade, a inclusão de novos média para articular com a leitura. Neste momento, o panorama é pobre. Quem tem investido, sobretudo nesta área, é a Porto Editora, mas nos 1.400 livros que eles neste momento têm como e-books, apenas à volta de 100 se destinam a crianças e jovens, mais a jovens, aliás, do que a crianças. Portanto, para crianças pequenas temos pouca oferta, e isto significa que, de facto, é sobretudo na segunda vertente que eu apontei no início da minha intervenção que o foco poderá estar, e nomeadamente ao nível das bibliotecas escolares, que têm assumido no contexto português um papel dinamizador desta dinâmica. Portanto, em síntese, estes são os aspectos que são de sublinhar relativamente a estas potencialidades e a estes constrangimentos, e depois finalizo aqui, se eu conseguisse... Consegue, então? Finalizava só aqui com um trabalho feito por estudantes do curso de mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares da Universidade Aberta, que fizeram este vídeo em colaboração. Agora não era aquilo que estava lá. Não consegue entrar lá. Então, vamos lá se conseguir entrar através da apresentação. Só para dar conta de aspectos... Não, acima. Esse. Não está sensível aí? Pronto, vai estar então. Não há problema. Pronto, as tecnologias também têm estes à partes, mas eu vou finalizar aqui. Portanto, era só para ilustrar um trabalho feito por alunos do mestrado com os seus alunos em contexto de biblioteca escolar e, finalmente, sublinhar 2 projetos da Rede de Bibliotecas Escolares. Já não está aqui a Manuela, quero felicitá-la e a Rede pelo trabalho que tem sido feito. 2 projetos que estão entre aqueles que a Rede de Bibliotecas Escolar dinamiza, mas mais centrados na produção de objetos digitais relacionados com a leitura. Um tem a ver com os clássicos em rede, portanto, para a promoção da literatura clássica na escola e a partir da biblioteca, com a produção de artefactos digitais relacionados com as leituras que são realizadas, e outro no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em que são convidadas escolas do mundo inteiro de língua portuguesa, sobretudo as que estão relacionadas com o ensino do português nessas várias latitudes, para dialogarem a partir das redes sociais sobre as leituras que são realizadas. E, portanto, é esta dimensão social e esta dimensão de partilha que me parece que é importante ser aproveitada a partir dos meios digitais na biblioteca escolar. Obrigada.